Tudo começou em uma ponte de Manhattan, em plena tempestade, onde uma mulher grávida lutava para respirar, enquanto seu marido colocava a amante em segurança e a deixava presa em um carro que afundava. Eles acreditavam que o rio esconderia a verdade. Pensavam que ela jamais voltaria. Mas eles não tinham ideia de com quem estavam se metendo, porque ela não é uma vítima. Ela é a mulher que sobreviveu à água gelada, reconstruiu sua vida e retornou com provas capazes de destruir cada mentira que ele proferiu. O que se segue é uma história de traição, sobrevivência e um julgamento final que atinge mais forte do que qualquer um espera. Acredite, você não verá o golpe final até mergulharmos de cabeça na história. A tempestade sobre Manhattan rugia como se estivesse viva. A chuva castigava o para-brisa do Mercedes preto e o vento empurrava as portas com a força de um punho. A ponte inteira tremia sob o peso da tempestade e as luzes dos carros que passavam pareciam manchas brancas na escuridão. Dentro do carro, o ar estava frio e apertado, cheio do cheiro intenso de asfalto molhado e do perfume masculino de Ryan. Emma estava sentada no banco de trás, com as mãos protetoramente ao redor de sua barriga. 6 meses de gravidez. Sua respiração era lenta e superficial. Ela havia prometido a si mesma manter a calma naquela noite, mas a pressão em seu peito era insuportável. Cada solavanco na estrada a fazia apertar o estômago um pouco mais. Cada relâmpago a fazia estremecer. No banco da frente, o brilho do celular de Ryan iluminava o carro em breves flashes. A tela não parava de acender com novas notificações, uma após a outra. Cada vez que o nome aparecia, o coração de Emma palpitava mais rápido. Clary. Emma reconheceu o nome. A mulher da empresa de Ryan. A mulher das fotos. A mulher cujo perfume havia ficado nas camisas de Ryan mais de uma vez. A mulher que Emma havia começado a temer sem querer admitir. Não eram mensagens novas enviadas naquele momento. Eram mensagens não lidas de mais cedo ou notificações de trabalho relacionadas às tarefas de relações públicas de Chloe. Mas Emma não sabia disso. Ela apenas via o nome brilhando repetidamente na luz, refletida pela tempestade. Ryan apertou o volante com mais força. Seus nós dos dedos ficaram brancos e seu maxilar se apertou de irritação. Chloe estava sentada no banco do passageiro, em silêncio, olhando fixamente para frente, com as mãos dobradas no colo. A tensão era sufocante. Ninguém falou por vários minutos. Finalmente, Emma forçou sua própria voz a sair. "Por que há tantas mensagens dela?" disse ela num sussurro. Sua voz tremia. "Acabamos de sair daquele jantar. O que ela precisa tanto para te mandar tantas mensagens?" Ryan exalou com força. "Não vamos falar sobre isso agora." Emma engoliu em seco. "Não estou começando nada. Estou perguntando por que meu marido recebe tantas mensagens de uma mulher cujo cheiro está na sua camisa." Chloe se moveu levemente, mas permaneceu em silêncio. O som do seu movimento tornou o momento ainda mais cortante, como se alguém tivesse passado uma lâmina no vidro. Ryan explodiu. "Emma, você sempre transforma nada em algo. Foi uma reunião. Ela gerencia meus clientes e minhas aparições públicas. Ela me escreve o tempo todo." "À meia-noite", disse Emma. "E durante o jantar? E durante a viagem?" Ryan olhou para ela pelo espelho retrovisor. Seus olhos estavam frios, irritados, porque, diferente de você, ela entende que eu preciso trabalhar nesse nível. As palavras atingiram Emma como um tapa. Sua garganta se fechou. Ela colocou a mão sobre o estômago e sentiu o bebê se mover sob a palma. Ela tentou manter a voz firme. "Eu entendo seu trabalho. O que eu não entendo é por que você evita me encarar quando eu pergunto sobre ela."
Porque você parece acusadora, disse Ryan com aspereza. Porque você está paranoica. Um relâmpago cruzou o céu. O trovão explodiu tão alto que o carro pareceu vibrar. A estrada brilhava como vidro. Emma sentiu lágrimas nos olhos, mas as conteve. Ela não desmoronaria. Não na frente dos dois. Outra mensagem acendeu o celular de Ryan. Clay, 2:17 da manhã. O coração de Emma afundou. Ela se inclinou um pouco para a frente. Por que ela está te escrevendo a essa hora? Ryan bateu a mão no volante. Pare de imaginar coisas. Eu não estou imaginando, disse Emma. Estou lendo seu celular. Clay soltou uma respiração desconfortável. Ryan lhe lançou um olhar de aviso e depois voltou a encarar a estrada. Emma, sente-se e pare. Eu tenho o suficiente sem você me atacando no meio de uma tempestade. A voz de Emma quebrou. Eu não estou te atacando. Eu estou perguntando por que meu marido cheira a outra mulher. Ryan virou a cabeça para responder. Ele tirou os olhos da estrada por um segundo. Um segundo longo demais. Um par de luzes vermelhas apareceu à frente. Um caminhão enorme avançava lentamente pela ponte. Ryan engasgou. Ele girou o volante e o Mercedes perdeu o controle. Os pneus derraparam violentamente sobre o pavimento molhado. A água se levantou em grandes arcos. O carro virou de lado. Emma gritou. O mundo girou em uma mistura de luzes e ruído. O Mercedes colidiu contra a grade de proteção. O metal guinchou. O vidro estilhaçou. A frente do carro dobrou e o veículo inteiro ficou pendurado sobre a borda da ponte. Abaixo deles, o rio rugia como garras geladas, tentando alcançá-los. A cabeça de Emma foi para trás. Uma dor a atravessou as costelas. Ela tentou se mover. Sua porta estava amassada, o cinto travado. A água fria começou a se infiltrar ao redor de seus pés. Ryan gritou. Ryan, eu estou presa. Me ajude, por favor. Chloe já estava chorando. Ryan, me tira daqui, me tira, por favor. Ryan se virou. Seu rosto estava pálido, desesperado. A chuva entrava pelo para-brisa quebrado. O carro inclinou-se ainda mais. Emma estendeu a mão. Por favor, o bebê, me ajude. Por um segundo suspenso, Ryan congelou. Então ele tomou sua decisão. Ele agarrou Chloe primeiro. Ele destravou o cinto dela e a arrastou para o para-brisa quebrado. Ela se agarrou a ele, tremendo incontrolavelmente. O carro se moveu novamente. O metal rangeu. A água subiu mais rápido ao redor das pernas de Emma. Eu volto! Gritou Ryan por cima do rugido. Eu volto para você! Aguenta! Mas seus olhos não encontraram os dela. Ele não olhou para trás. Ele saiu pela grade de proteção com Chloe, levando-a para um lugar seguro, enquanto o Mercedes se inclinava de cabeça para a água. Emma sentiu seu corpo escorregar para baixo. Ela se agarrou ao assento. Seus dedos deslizaram. Não! Ela gritou. Ryan, por favor, não me deixe! O carro caiu. O rio a envolveu em um golpe brutal de água gelada. A escuridão a cobriu por completo. Ela não ouviu nada, exceto o rugido da água e o eco de sua própria voz se apagando. Na ponte, Ryan se afastou cambaleando com Chloe agarrada ao seu braço. A chuva caía sobre os dois. Uma patrulha chegou com as luzes iluminando a grade quebrada. O policial gritou. Senhor, havia mais alguém no veículo? Ryan hesitou. Um segundo longo. Devastador. Chloe olhou para ele fixamente. Ryan olhou diretamente para o policial. Não, apenas nós. O vento uivou pela ponte, como se protestasse contra a mentira. A tempestade continuava a rugir, recusando-se a deixar que a verdade fosse enterrada sob o rio. E Emma estava no fundo da água escura, invisível, inaudível e abandonada.
O rio estava mais frio do que qualquer pesadelo que Emma pudesse ter imaginado. Engoliu-a por completo, arrastou-a para o fundo e a girou como um trapo dentro da corrente. Seus pulmões ardiam, sua visão tremeluzia. Ela estendeu a mão na escuridão da água, mas seus dedos não encontraram nada. O som da tempestade se desvaneceu até parecer que ela estava caindo em um vazio silencioso. Em algum lugar distante, ela pensou ter ouvido seu próprio coração batendo. Depois, não houve mais nada. Horas mais tarde, a várias milhas rio abaixo, a água levou seu corpo destroçado até um lugar que ela não reconheceria. Uma viga desabada de um cais antigo desacelerou a corrente o suficiente para que uma equipe de busca notasse algo preso por baixo. Um mergulhador deu o sinal para a superfície. Um segundo mergulhador estendeu a mão e agarrou um pedaço de tecido. Um braço pálido emergiu. Um pulso lento, quase inexistente, batia sob a pele. Uma mulher, grávida, mal com vida. Eles a tiraram da água com uma urgência aguda pelo impacto. Seu rosto estava azul, seus lábios frios, sua respiração vinha em ofegos finos e trêmulos. Ela não respondeu quando falaram com ela. Seu cabelo estava grudado nas bochechas como algas. Um mergulhador pressionou seu externo e a princípio não sentiu nada. Então, fracamente, um palpitar. Não forte, mas presente. Eles a colocaram em uma ambulância e correram para o hospital costeiro mais próximo, a cerca de 50 quilômetros de Manhattan. A chuva batia no teto. As sirenes cortavam a noite. Os paramédicos trabalhavam no espaço apertado, gritando números, ajustando o oxigênio e verificando seu abdômen em busca de sinais de sofrimento fetal. O monitor apitava em um ritmo errático. Ninguém sabia quem ela era. Não foi encontrada bolsa, celular ou qualquer tipo de identificação. Registraram-na como Jane Doe. Dentro da sala de emergência, o Dr. Lucas Heiss se apressou assim que ouviu as palavras grávida e hipotermia na mesma frase. Ele já havia tratado vítimas de afogamento antes, mas nenhuma que parecesse tão frágil. Sua pele estava gelada, sua respiração era um desafio. Suas pálpebras nem se moveram quando ele falou perto de seu ouvido. Ele pediu líquidos intravenosos aquecidos e oxigênio. Verificou sua saturação. Pressionou os dedos na artéria de seu pescoço. O pulso estava instável. Ordenou iniciar o protocolo de reaquecimento. Quando colocou o transdutor de ultrassom sobre o abdômen, a sala ficou em silêncio absoluto. Um batimento cardíaco apareceu na tela. Lento, fraco, mas constante. Lucas soltou o ar que estava segurando. Alguém sussurrou, graças a Deus. Por um longo momento ninguém falou. A sala cheirava a água do rio e antisséptico. As máquinas zumbiam. As enfermeiras se moviam ao redor dela com mãos cuidadosas. Eles afastaram o cabelo de seu rosto com suavidade. Colocaram um cobertor aquecido sobre o seu torso. As bordas afiadas da morte começaram a se suavizar, substituídas pela possibilidade tênue e frágil de sobrevivência. Horas se passaram antes que Emma se movesse. Seus cílios tremeram, seus dedos se agitaram. Um pequeno som escapou de sua garganta, um som cheio de confusão e dor. Ela tentou levantar a mão, mas não conseguiu. Ela tentou respirar fundo, mas suas costelas gritaram. O pânico chegou antes da consciência. Seus olhos se abriram. As luzes brilhantes turvaram o teto. O cheiro de soro e metal encheu seu nariz. Um bip lento ecoava, seguindo o ritmo do seu próprio coração. Ela piscou novamente, tentando entender onde estava. Sua mão voou para o ventre. Ela ofegou. Lucas deu um passo à frente rapidamente. Você está segura, disse ele em voz baixa. Você está em um hospital.
Foi tirada de um veículo submerso. Emma olhou para ele. Sua voz soou quebrada como folhas secas. O bebê. Lucas verificou o monitor. Há um batimento, disse ele, um pouco lento devido ao trauma, mas estável. Emma fechou os olhos. Por um momento, o alívio doeu mais do que a própria dor. Ela murmurou algo que soou como obrigada. Lucas assentiu. Sua expressão era firme e gentil, embora marcada pela preocupação. Você se lembra de algo? Perguntou ele suavemente. Alguém que estava com você. Sua respiração engasgou. Imagens atingiram sua mente. A tempestade. O carro inclinando-se para a frente. O rosto de Ryan contorcido de medo. Suas mãos tirando Chloe. Sua própria voz gritando debaixo d'água. Seus dedos alcançando alguém que nunca a alcançou. Meu bebê. Lucas viu o terror em seus olhos. Ele não questionou. Não insinuou confusão. Apenas assentiu. Escreveu uma nota em seu prontuário e disse em voz baixa: Você não terá que vê-lo aqui. Você está segura de quem quer que tenha te machucado. As palavras a fizeram doer o peito. A segurança parecia distante. Quase impossível. Uma enfermeira entrou com cobertores limpos. Precisaremos de seu contato de emergência, disse ela com gentileza. Alguém para quem possamos ligar. Emma abriu a boca, mas nenhum nome saiu. Seus pais haviam morrido. Seu irmão morava longe e não sabia dela há meses. E Ryan? Ela não conseguia nem pensar o nome dele sem sentir o estômago revirar. Finalmente ela sussurrou. Nenhum contato. A enfermeira hesitou, mas não insistiu. Anotou e saiu. Lucas ficou. Ele a observou com a concentração tranquila de alguém que havia visto muitos corpos à beira do abismo. Se alguém te fez isso, ele disse suavemente, você não precisa protegê-lo. Não aqui. Emma engoliu em seco. Sua garganta ardia. Ela queria falar, mas as palavras se embolaram. Olhou para aquele estranho que havia salvado sua vida sem saber nada sobre ela e se viu incapaz de dizer a verdade. Ainda não. Não quando tudo ainda cheirava a água do rio e traição. Lá fora, a tempestade se transformou em uma garoa cansada. Em outro hospital em Manhattan, Ryan Bennett interpretava o papel de marido inconsolável. Ele mantinha a voz baixa. Ele mantinha o rosto pálido. Ele disse aos detetives que sua esposa havia saído do veículo antes da colisão. Ele repetiu a mentira até quase acreditar nela. Chloe estava ao seu lado, tremendo, mas seu silêncio revelava mais do que pretendia. Os detetives fizeram perguntas. Mostraram um fragmento de câmera de trânsito, onde o carro deslizava. Mencionaram ter ouvido um grito de mulher. Disseram que os mergulhadores estavam procurando, mas com pouca esperança. Ryan assentiu nos momentos apropriados. Ele arregalou os olhos com o grau certo de choque. Quando finalmente disseram as palavras provavelmente falecida, ele soltou um som entre um ofego e um soluço. Mas não era dor. Era algo mais frio. Algo culpado. Algo aliviado. No hospital costeiro, Emma olhava para o teto. O monitor fetal apitava suavemente ao seu lado. O cobertor aquecia seu corpo enquanto ela lutava para se manter acordada. A verdade pressionava seu peito, afiada e cruel. Alguém havia escolhido salvá-la. Outra pessoa havia escolhido abandoná-la. Ela fechou os olhos, colocando a mão sobre o ventre. O bebê deu um pequeno chute, um lembrete de que a vida ainda existia dentro dela. Ela estava viva. O bebê estava vivo, e o mundo acreditava que ela estava morta. Amanhã chegou a Manhattan com uma pesadez cinzenta, que combinava com o ambiente dentro do hospital onde Ryan Bennett estava sentado. A tempestade que havia devorado a noite anterior ainda persistia em forma de faixas de neblina que se agarravam às janelas.
Repórteres lotavam as portas do saguão. As câmeras piscavam. Os microfones apontavam para cada pessoa que entrava, como se a tragédia tivesse se tornado um espetáculo público. Dentro, Ryan interpretava seu papel com uma facilidade ensaiada. Seus ombros caídos, seus olhos avermelhados, sua voz tremendo nos momentos certos. Ele repetia a mesma história para cada oficial e colega que se aproximava. Emma deve ter saído do carro antes da colisão. Ela deve ter descido quando eu me virei para ajustar o para-brisa. Ela deve ter ido embora na chuva. Cada versão mudava ligeiramente, moldada de acordo com a pergunta. Ninguém o questionava demais. Ninguém imaginava que um advogado respeitado mentiria sobre perder sua esposa grávida. Chloe estava sentada ao lado dele, envolta em um cobertor do hospital. Sua maquiagem estava borrada, formando sombras suaves. Ela tossia de vez em quando, mais dramática do que o necessário. Quando as pessoas perguntavam se ela estava bem, ela acenava com a cabeça e limpava lágrimas invisíveis. Seu silêncio apoiava a narrativa de Ryan melhor do que qualquer palavra. O pessoal médico ia e vinha. Os detetives voltavam com perguntas adicionais. Um sócio do escritório de Ryan chegou com uma expressão cuidadosamente compassiva e uma declaração preparada para moar a imprensa. Eles queriam gerenciar a narrativa. Eles queriam controlar a percepção pública. Uma tragédia envolvendo um advogado de uma firma de destaque exigia um manejo delicado. Ryan repetiu a mentira novamente. Não havia mais ninguém no carro. Ele disse isso com os olhos baixos, como se o peso da dor dobrasse seu pescoço. Ele disse isso suavemente, forçando os outros a se inclinarem para ouvi-lo. Ele disse isso lentamente, como se lembrá-lo doesse. Os detetives não discutiram, mas a expressão em seus rostos mudou. Algo na história de Ryan puxava a verdade como um fio solto. Naquela tarde, eles se aproximaram novamente. Desta vez, carregavam um relatório impresso da equipe de mergulho. Encontramos o veículo, disse um dos detetives. A parte traseira está amassada e parte do banco de trás tem sangue e uma tira de tecido rasgado. A garganta de Ryan se apertou, provavelmente do impacto. Ele murmurou. Há mais, acrescentou o detetive. Uma testemunha que estava dirigindo atrás do senhor disse que ouviu uma mulher gritar que estava grávida. Chloe ficou rígida. Ryan engoliu em seco. A testemunha deve ter ouvido mal. A tempestade estava muito forte. Outro detetive abriu um tablet. Uma câmera de trânsito capturou o momento antes de o veículo atingir a grade. Vemos 3 figuras dentro, borradas, mas visíveis. Ryan não disse nada. Seus olhos foram para Chloe. Ela olhava para as mãos, os dedos apertados com força. Sr. Bennett, continuou o detetive, o senhor está absolutamente certo de que sua esposa não estava no veículo? Precisamos confirmar cada detalhe. Ryan assentiu com esforço. Ela não estava no carro. A mentira se tornou mais densa dentro da sala, tão espessa que quase se podia senti-la no ar. Mas ninguém o confrontou ainda. Do outro lado da cidade, a mídia transformou sua história em manchetes. Jovem advogado de Manhattan. Devastado após tragédia. Durante tempestade. Esposa grávida. Desaparece depois que o veículo cai. De uma ponte. Busca continua enquanto o marido coopera com a polícia. Os artigos elogiavam sua força. As fotos mostravam Ryan segurando a grade da ponte como se estivesse se agarrando a uma lembrança. Alguns noticiários repetiam uma visualização dramatizada da colisão. As pessoas comentavam online que a dor parecia gravada em seu rosto. O mundo acreditou nele, mas a milhas de distância, em um quarto de hospital iluminado por luzes estéreis, a verdadeira tragédia se desenrolava dentro de Emma. Ela jazia imóvel, o cobertor puxado até as costelas.
seu cabelo ainda úmido de um banho de esponja, sua pele ainda pálida pelo frio que quase lhe tirou a vida. Ela olhava para o teto sem piscar, como se estivesse tentando evitar que as lembranças voltassem à sua mente. Lucas verificou seus sinais vitais e recuou para dar-lhe espaço. Ele sabia que ela não precisava de conversa. Ela precisava de silêncio. Mas o silêncio aguçou as lembranças. Ela se lembrou do perfume na camisa de Ryan, um aroma doce e caro que ela não usava. Lembrou-se das noites estranhas, das mudanças repentinas em seu tom quando ela fazia perguntas simples, da forma como ele inclinava o celular para longe de sua vista, da maneira como Chloe ficava tempo demais nas conversas, da forma como Ryan a apresentava nos eventos de trabalho, com um sorriso praticado e uma expressão distraída. Ela havia tentado ignorar isso. Culpou a si mesma. Estresse do trabalho, hormônios da gravidez, falta de sono. Ela se convenceu de que o casamento tinha fases difíceis, de que Ryan estava sobrecarregado por seu novo cargo. Ela acreditou que, se continuasse compreensiva, tudo voltaria ao seu lugar. Mas a verdade havia estado sentada ao lado dele no banco da frente o tempo todo. Ela se lembrou da foto da gala, Ryan inclinando-se para sussurrar algo no ouvido de Chloe, a mão de Chloe descansando em seu braço. Seus sorrisos muito sincronizados, muito íntimos, muito ensaiados. Emma havia olhado a foto na cozinha meses atrás, sentindo seu coração afundar. Quando ela o confrontou suavemente, ele explodiu. Acusou-a de insegura. Fez com que ela se sentisse irracional por reagir ao que qualquer mulher teria reconhecido. Ela se lembrou do seu jantar de aniversário, quando Ryan se virou no meio de uma conversa para atender uma chamada desconhecida, deixando-a sozinha enquanto sua comida esfriava. Chloe entrou 10 minutos depois, dizendo que estava por perto por acaso. Ryan agiu surpreso, mas Emma viu o olhar entre eles. Um olhar cheio de história. Agora, deitada na cama com uma via no braço e oxigênio fluindo suavemente em seu nariz, Emma via tudo com clareza. Cada sinal que ela havia ignorado, cada desculpa que havia aceito, cada momento em que lhe deu o benefício da dúvida, a fazia se sentir ingênua. Mas mais do que isso, ela se sentiu quebrada. O rio não a havia matado. A traição. Sim. Quando fechava os olhos, via o Mercedes inclinando-se para a água. Via a mão de Ryan alcançando Chloe. Via seus próprios dedos escorregando no couro molhado enquanto ela suplicava. Ela ouvia o tom exato de sua voz quando ele disse que voltaria para ela. Um tom sem convicção. Um tom sem amor. Ela entendeu então que ele nunca teve a intenção de voltar. Ele escolheu a mulher que estava ao seu lado. Ele escolheu o conforto. Ele escolheu o medo. Ele escolheu a vida que queria mais do que a vida que havia prometido. Lucas avançou em direção à porta, pensando em deixá-la descansar, mas parou ao ver seu rosto. Seus olhos estavam abertos novamente, fixos em nada, cheios de uma quietude que o assustou. Não era pânico, não era desorientação, era reconhecimento. Emma finalmente entendia toda a verdade. Ele quis dizer algo reconfortante, mas ela sussurrou primeiro. Ele me deixou, disse ela. Sua voz era mal audível. Ele a escolheu. Lucas não respondeu. Algumas verdades não precisavam de palavras. Emma virou um pouco a cabeça para a janela. O céu começava a clarear. Uma linha de azul pálido surgia entre o cinza. Ela piscou uma vez. Então aceitou algo em silêncio e por completo. Ryan não havia hesitado. Ele a escolheu porque a queria mais. Ele a escolheu porque a amava mais. Ele a escolheu porque Emma, naquele momento, não era a pessoa que ele queria salvar.
Emma fechou os olhos novamente, não em paz, não em resolução, em compreensão. Os dias que se seguiram avançaram lentamente, como se o próprio tempo tentasse não perturbar a mulher frágil que jazia na cama do hospital. Emma permanecia fraca, com a pele pálida e fria, e a respiração superficial, mas o perigo imediato havia passado. Os tratamentos de reaquecimento funcionaram. Sua pressão arterial se estabilizou. O monitor fetal adotou um ritmo suave e contínuo. As enfermeiras sussurravam que era um milagre. Os médicos diziam que nunca tinham visto alguém sobreviver tanto tempo debaixo d'água. Mas sobreviver ainda não parecia uma bênção para ela. Parecia acordar em um mundo onde nada familiar existia. Lucas continuava a verificá-la com mais frequência do que o protocolo médico exigia. Ele chegava logo cedo pela manhã, com uma pasta e uma xícara de água morna. Voltava à noite para se certificar de que seus sinais vitais não caíssem. Ele falava suavemente. Movia-se devagar. Tratava-a como se qualquer som repentino ou palavra descuidada pudesse reabrir feridas invisíveis, mas profundas. Às vezes, ela olhava para ele sem falar, com os olhos distantes, como se temesse que abrir a boca pudesse fazer com que as lembranças se derramassem como uma inundação. No terceiro dia, a enfermeira-chefe o parou no corredor. Lá de Manhattan ligaram, disse ela. A polícia está perguntando se recebemos alguma mulher não identificada durante a tempestade. Lucas sentiu algo apertar em seu peito. O que você disse a eles? Que tínhamos uma Jane Doe, respondeu a enfermeira, mas que não podíamos divulgar informações sem a autorização adequada. Eles provavelmente ligarão de novo. Ele assentiu, mas seu maxilar estava tenso. Seus instintos se aguçaram. Algo nessas perguntas parecia errado. Ele voltou para o quarto de Emma. Ela estava acordada, olhando para a parede. Seus dedos torciam o canto do cobertor repetidamente, como se estivesse tentando manter as mãos ocupadas para que sua mente não pensasse. Emma, ele disse em voz baixa, você se lembra de ter dado permissão ao hospital para compartilhar suas informações com alguém em Manhattan? Ela balançou a cabeça. Apenas um movimento. Então você não precisa se preocupar, ele disse. Ninguém saberá que você está aqui a menos que você queira. A garganta de Emma se apertou. Eles estão me procurando? Ele ouviu o medo por trás de seu sussurro. Não o medo de ser encontrada como uma pessoa desaparecida. O medo de ser encontrada por alguém em particular. Ele puxou uma cadeira para perto. Me diga por que isso te assusta. Ela hesitou. Seu olhar se desviou para a janela, onde a luz do sol atravessava uma cortina fina. Projetava sombras suaves no chão que se moviam ligeiramente com a brisa. Emma as observou por um longo momento, como se precisasse reunir coragem para falar. Quando finalmente o fez, sua voz quebrou na primeira palavra. Ele me deixou. Lucas permaneceu imóvel. Não perguntou o que significava. Deixou-a falar no seu ritmo. No carro, disse ela. Ele me deixou para morrer. Ele atirou primeiro. Ele atirou e me prometeu que voltaria. Mas ele não voltou. Ele nem olhou para trás. Seu rosto se apertou com uma dor que não tinha nada a ver com seus ferimentos físicos. Ela cravou as unhas no cobertor. Eu estava gritando e o carro estava afundando e ele simplesmente a pegou. Ele a escolheu. Ele me deixou lá. Lucas sentiu algo frio se instalar em seu estômago. Não era surpresa. Não era dúvida. Era uma raiva silenciosa e controlada em nome dela. Ele suspeitava que alguém a havia machucado. Não havia imaginado a crueldade com que o haviam feito. Ele se inclinou um pouco para a frente. Eu acredito em você. As palavras a congelaram. Ela olhou para ele confusa. Sério? Eu acredito em você.
Eu vejo como você se assusta quando as luzes diminuem. Eu ouço como você tem dificuldade para respirar quando alguém passa muito rápido pela porta. Eu vi os hematomas do cinto de segurança e a maneira como você levou a mão ao ventre assim que acordou. O trauma deixa suas próprias marcas. As suas são claras. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas elas não caíram. Ela balançou a cabeça lentamente. Ninguém acredita em mim quando eu digo que algo está errado. Eu acredito, disse ele em voz baixa. E eu não vou embora. Ela fechou os olhos por um momento, como se deixasse essas palavras se infiltrarem nos lugares dentro dela que haviam sido abandonados. Quando os abriu novamente, o pânico que havia habitado seu rosto desde o rio se suavizou apenas um pouco. Ele virá aqui? Ela perguntou. Ele tentará me encontrar? Lucas escolheu suas palavras com cuidado. Se ele ligar para este hospital, não diremos nada. Se a polícia ligar novamente, diremos que você não está em condições de falar. Você está segura aqui. Eu me certificarei disso. A respiração dela se estabilizou, embora seus dedos continuassem agarrados ao cobertor. Naquela tarde, 2 detetives de Manhattan ligaram novamente. Solicitaram uma lista de pacientes femininas não identificadas. Lucas interceptou a chamada e afirmou com firmeza profissional que a condição da paciente impedia qualquer divulgação. Os detetives insistiram. Ele insistiu mais. Finalmente, desligaram, insatisfeitos. Ele voltou para o quarto de Emma. Ela olhou para ele com uma pergunta nos olhos, mas ele respondeu antes que ela falasse. Eles não obterão nada de nós, disse ele. Protegerei sua privacidade. Emma encostou a cabeça no travesseiro. Exalou com um suspiro trêmulo. Obrigada. A gratidão soava mais profunda do que um simples apreço pela atenção médica. Carregava o peso de alguém que havia sido abandonada e que, pela primeira vez, estava sendo protegida. Ao cair da tarde, o quarto ficou tranquilo, exceto pelo ritmo firme do monitor fetal. O céu lá fora escureceu em tons de índigo. As enfermeiras suavizaram suas vozes. Os passos no corredor ficaram mais lentos. O mundo parecia se acomodar em um sussurro. Lucas revisou seu histórico mais uma vez. Ajustou a via intravenosa com mãos cuidadosas. Antes de sair, parou na porta. Você sobreviveu a algo terrível, disse ele, mas você não está sozinha nisso. Nunca mais. A porta se fechou com um clique suave. Emma olhou para o teto muito depois que ele se foi. Suas palavras se repetiram em sua mente. Não sozinha. Ela virou a mão e a colocou sobre o ventre. O bebê se moveu levemente sob sua palma. Um pequeno lembrete de que a vida ainda existia. Pela primeira vez desde que a tiraram do rio, ela sentiu um mínimo fio de certeza se elevando dentro dela. Alguém acreditava nela. Alguém ficou. Ela não estava mais sozinha no mundo. E essa compreensão, frágil e pequena, a sustentou durante a noite. Noah Bennett chegou ao hospital costeiro logo após o amanhecer, ainda com a jaqueta que havia vestido no meio da noite. Seu rosto estava pálido pela viagem. Suas mãos tremiam enquanto ele empurrava as portas de vidro. Ele não havia dormido. Mal havia respirado desde que Lucas o ligou com a notícia impossível. Sua irmã está viva. As palavras lhe pareceram irreais, quase cruéis. Durante 2 dias, ele havia visto relatórios de notícias dizendo que Emma estava desaparecida e presumivelmente morta. Ele havia imaginado sua irmã mais nova afundando sob a água tempestuosa. Ele havia imaginado o bebê perdido. Seu coração havia se quebrado em pedaços que ele não conseguia juntar. Agora ele passou pela bancada de enfermagem sem realmente ouvir suas instruções. Abriu a porta do quarto de Emma e ficou imóvel na entrada. Ela estava viva. Estava reclinada contra um travesseiro, fraca e pálida, mas respirando.
Seus olhos se levantaram em sua direção. Por um momento ela pareceu não ter certeza se ele era real. Então seu queixo tremeu. Um som suave escapou dela. Noah. Ele atravessou o quarto em 3 passos longos e a abraçou com cuidado, temeroso de machucá-la, mas incapaz de soltá-la. Ela encostou a testa em seu ombro, seu corpo tremendo pela força de seus soluços. Ele a segurou até que sua respiração se estabilizasse. Quando finalmente se separou, afastou uma mecha de cabelo de seu rosto. Eu pensei que tinha te perdido. Emma engoliu em seco. Eu também pensei que tinha ido. Noah a olhou com uma mistura de alívio e raiva. O que aconteceu? Eles disseram que você não estava no carro. Disseram que você tinha saído caminhando. Emma fechou os olhos, a dor apertando sua expressão. Ele mentiu. Essas 2 palavras carregavam o peso de todo o pesadelo. Noah sentou-se ao lado dela, com o maxilar cerrado. Emma, disse ele com calma, você não pode voltar para lá. Ela assentiu sem hesitar. Eu não posso. Ele pegou sua mão, apertando-a suavemente. Então vamos garantir que você não volte. Você não estará em lugar nenhum onde ele possa te encontrar. Lucas entrou no quarto, dando-lhes privacidade até aquele momento. Ele ofereceu a Noah um leve aceno, reconhecendo a seriedade da situação. Ela está estável o suficiente para sair em breve, disse Lucas, mas ela não deve voltar para Manhattan. Não é seguro emocional nem fisicamente. Emma baixou o olhar para o seu cobertor. Eu não quero que ele saiba que eu sobrevivi. Lucas assentiu. Então ele não saberá. Eles passaram a tarde planejando. Noah ligou para seus contatos com cautela, usando desculpas que não revelavam nada. Lucas preparou os documentos de alta sob um pseudônimo temporário. O pessoal do hospital, ciente da situação, mas não dos detalhes, colaborou sem fazer perguntas. Ninguém queria enviar uma mulher vulnerável de volta às mãos de alguém que a havia abandonado. Naquela noite, quando os corredores se acalmaram e os horários de visita terminaram, Noah ajudou Emma a vestir um suéter largo e um casaco quente. Ela se movia devagar, ainda dolorida, ainda fraca, mas decidida. Lucas os esperou na saída lateral. Entregou a Noah uma pasta com instruções médicas e notas de cuidados pré-natais. Ela precisará de descanso, disse Lucas, e precisará de apoio. Noah assentiu com firmeza. Ela me tem. Lucas olhou para Emma. Sua voz se suavizou. Cuide-se. E se você precisar de ajuda, mesmo daqui a meses, me ligue. Emma olhou para ele com gratidão. Obrigada por nos salvar. Ele negou suavemente. Você se salvou. Eu só a ajudei. O vento lá fora estava frio quando eles cruzaram o estacionamento. O céu ainda estava marcado pela tempestade, com nuvens desvanecidas. Noah a prendeu cuidadosamente no banco do passageiro. Ela olhou uma última vez para o hospital, para o lugar onde haviam lhe devolvido a vida, e depois fechou os olhos. Eles dirigiram por 2 horas ao longo da costa. O oceano os acompanhava à esquerda, às vezes calmo, às vezes batendo nas rochas. Emma observava as ondas toda vez que acordava. O movimento a acalmava de maneiras que ela não esperava. Fazia com que ela se sentisse pequena e segura ao mesmo tempo. Quando chegaram à pequena cidade costeira, o sol estava nascendo novamente. As ruas estavam tranquilas. Lojas antigas de madeira margeavam a rua principal. Uma pequena cafeteria-livraria estava na esquina, com as janelas iluminadas calorosamente, apesar da hora matinal. A dona, uma mulher mais velha de olhos gentis, os guiou por uma escada estreita até o quarto do sótão, que ela às vezes alugava para trabalhadores temporários. Era pequeno, mas acolhedor. Uma cama de solteiro. Uma janela minúscula com vista para o oceano.
uma cômoda de madeira com cheiro de sal, um abajur com uma cúpula gasta, o tipo de lugar que ninguém pensaria em procurar, o tipo de lugar onde um coração partido podia se esconder. Emma sentou-se na beira da cama, respirando devagar. É perfeito, ela sussurrou. Noah soltou um suspiro aliviado. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. Eu pagarei o aluguel. Eu virei todos os fins de semana. Você não precisa fazer nada além de descansar. Emma se recostou, com a mão sobre o ventre. O bebê deu um leve chute sob sua palma. Era como um lembrete silencioso de que, apesar de tudo, a vida continuava. Os dias se passaram. Emma aprendeu os ritmos da pequena cidade. Ela passava as manhãs na cafeteria no andar de baixo, bebendo chá enquanto a dona assava bolos frescos. Observava os vizinhos entrarem para tomar seu café antes do trabalho. Ela ouvia seus cumprimentos suaves, suas risadas tranquilas, suas histórias simples. O mundo parecia diferente ali, mais lento, mais gentil. Mas as noites eram mais difíceis. Ela tinha pesadelos, não do rio, mas do carro inclinando-se para frente. De Ryan puxando o braço de Chloe, de seus olhos se recusando a olhar para os seus. Ela acordava suando, às vezes chorando. Sentava-se perto da janela do sótão, abraçando os joelhos, sussurrando para seu filho, ainda não nascido, que agora eles estavam seguros. Lucas a visitou 2 vezes durante a primeira semana. Trouxe vitaminas, suplementos pré-natais e uma tranquilidade suave de que ela não sabia o quanto precisava. Quando ele verificava seu coração e o do bebê, nunca se apressava, nunca fazia perguntas que doessem. Simplesmente lhe oferecia a calma que ela ainda não conseguia dar a si mesma. No final do mês, Emma conseguia caminhar pela cidade sem sentir o medo a apertando. Ela ainda usava o capuz, ainda evitava conversas longas, mas respirava com mais liberdade. E às vezes, quando ficava de pé perto da beira, as ondas pareciam levar consigo pedaços de sua dor. Uma manhã, ela saiu da cafeteria com uma xícara de chá quente. A brisa levantou seu cabelo. As gaivotas circulavam no céu. A cidade parecia pequena, tranquila e boa. Ela colocou a mão sobre o ventre e respirou fundo. O passado ainda estava dentro dela, pesado e doloroso. Mas pela primeira vez desde o rio, ela sentiu o leve despertar de algo que não sentia há muito tempo. Esperança, o suficiente para dar mais um passo à frente. Manhattan não dormiu facilmente após a tempestade. No início, a cidade aceitou, sem duvidar, a história de Ryan Bennett. Seus colegas ofereceram condolências. Sua firma elaborou uma declaração polida cheia de frases sobre tragédia e perda. Os apresentadores de notícias o descreveram como um marido devastado, enfrentando uma noite impensável. Mas as mentiras têm uma maneira de se dobrar sob seu próprio peso. 2 semanas após o acidente, um pequeno blog chamado City Night Watch publicou um artigo que deveria ter desaparecido no meio do ruído da internet. O blog costumava reportar incidentes noturnos e ocorrências estranhas nas ruas. Mas um de seus escritores, um estudante universitário com um computador antigo e muita curiosidade, passou horas reproduzindo as imagens de trânsito onde o Mercedes atingia a grade. Quando ele clareou a gravação e a desacelerou, notou algo que não batia com a versão oficial. Havia 3 figuras dentro do carro. O blog publicou as imagens com a legenda: uma terceira pessoa no acidente dos Bennett. Quem era? A publicação se espalhou lentamente, depois rapidamente, e finalmente de forma explosiva. Grandes meios de comunicação começaram a fazer perguntas. Alguns repórteres exigiram uma atualização policial. Outros especularam sobre uma vítima não identificada.
As sessões de comentários se encheram de discussões. A frase terceira figura começou a aparecer em manchetes de várias plataformas. Ryan tentou ignorar o barulho, mas a cada manhã acordava com mais mensagens, mais ligações, sussurros mais altos. 3 dias após a publicação do blog, uma mulher se apresentou em um noticiário local. Ela estava dirigindo atrás do Mercedes na noite da tempestade. Disse que ouviu uma mulher gritar através da chuva. Uma mulher que dizia estar grávida. Ryan assistiu à entrevista de seu escritório. Suas mãos tremeram tanto que ele derramou café sobre a mesa. O pânico que ele estava reprimindo subiu por seu peito e quase o afogou. Na firma, seus colegas começaram a olhá-lo de maneira diferente. Havia uma nova distância em suas expressões, um indício de suspeita por trás dos sorrisos educados. Uma tarde, o sócio-gerente o chamou para uma conversa particular. "Precisamos ter os fatos claros", disse o sócio. "Os detetives continuam pedindo detalhes. A mídia continua investigando." "Eu disse a verdade", insistiu Ryan. "Ela não estava no carro. Ela saiu antes do acidente." Mas a certeza em sua voz havia enfraquecido. O sócio notou isso. Nos bastidores, o diretor de relações públicas do escritório recomendou que Ryan tirasse um tempo de folga. Ele recusou. Precisava parecer estável. Precisava parecer normal. Precisava que todos parassem de fazer perguntas. Mas as perguntas não pararam. Elas se multiplicaram. Chloe tentou permanecer ao seu lado no início, mas a pressão aumentou. Repórteres descobriram fotos dos dois juntos em eventos da empresa. Alguém vazou mensagens entre eles que pareciam íntimas demais para 2 simples colegas de trabalho. Os comentaristas online a chamavam de a passageira sombra e a mulher que ele salvou. Uma noite, Chloe chegou ao apartamento de Ryan com os olhos inchados e a voz trêmula. "Eu não posso mais continuar com isso", ela disse. "Todo mundo sabe. Meus pais ligaram. Meu trabalho está em risco. Sua vida está desmoronando. E você não é o homem que eu pensei que fosse." Ryan agarrou seu braço. "Você não pode me deixar." Ela se afastou. "Você a deixou. Eu vi seu rosto naquela noite. Se você pôde abandonar sua própria esposa, o que você faria comigo?" Ela saiu, fechando a porta suavemente. Aquele pequeno clique soou para Ryan mais alto do que qualquer batida de porta. Na manhã seguinte, 2 detetives voltaram para interrogá-lo novamente. O tom deles era diferente, mais cortante, menos paciente. Repetiram perguntas que já haviam feito, mas desta vez as formularam de outras maneiras. Compararam suas declarações com os relatórios de testemunhas. Perguntaram se Emma havia demonstrado sinais de angústia antes naquela noite. Quando se foram, Ryan caiu em uma cadeira. O suor cobria sua testa. Ele o limpou com uma mão trêmula. Ele podia sentir tudo escorregando de seu controle. Uma semana depois, ele compareceu a um evento de networking legal, esperando que sua presença acalmasse os rumores. Mas em vez de ficar para o discurso principal, ele saiu para tomar ar. As paredes pareciam muito estreitas, as vozes muito próximas. Seu ritmo cardíaco não diminuía. Do outro lado do saguão, ele viu um rosto familiar. Lucas Hayes, o médico que havia tratado Emma por um problema anterior anos atrás. Um homem de quem Ryan mal se lembrava, mas que ele reconheceu o suficiente para se aproximar. Lucas não o viu a princípio. Caminhava para fora de uma sala de conferências com uma pasta debaixo do braço. Movia-se com uma calma segura, o tipo de tranquilidade que incomodou Ryan imediatamente. Ryan apressou o passo. "Dr. Hayes?" Lucas se virou. Sua expressão endureceu ligeiramente. "Ryan, há quanto tempo?" Ryan forçou um sorriso nervoso.
Ouvi dizer que você falaria neste evento. Lucas assentiu sem se comprometer com uma conversa. Ryan mudou de postura. Sua voz saiu tensa. Você sabe de algo sobre a investigação? Lucas o observou por um longo momento. Por que eu saberia? Ele disse. Ryan passou a mão pelo rosto. Por que eles estão falando? É uma terceira pessoa. Eles pensam que ela estava no carro. Lucas permaneceu em silêncio. Ryan engoliu em seco. A verdade que ele havia enterrado começou a arranhar as bordas de sua mente. Você acha que ela pode estar viva? Lucas não reagiu imediatamente. Olhou para Ryan com olhos firmes, como se o examinasse, o avaliasse e o julgasse. Por que essa ideia te assusta? Ele perguntou finalmente. Ryan piscou rapidamente. O quê? Você perguntou se ela poderia estar viva? Repetiu Lucas. A maioria dos maridos que perdem suas esposas se agarra à esperança, não a teme. As palavras cortaram Ryan com precisão cirúrgica. Ele recuou um passo, com a voz trêmula. Se ela estiver viva, tudo muda. Lucas assentiu. Sim, muda. A respiração de Ryan engatou. Seu corpo inteiro esfriou. Ele havia imaginado Emma morta debaixo d'água. Ele havia imaginado o silêncio. Mas a possibilidade de ela estar respirando em algum lugar, de ter sobrevivido, de um dia poder falar, o aterrorizava mais do que qualquer pesadelo. Seus olhos se moveram pelo saguão. Cada sombra parecia um observador. Cada voz soava como uma ameaça. Suas mentiras, cuidadosamente elaboradas, já não pareciam sólidas. Elas tremiam sob ele como a ponte naquela noite em que a deixou ir. Ele sussurrou algo tão baixo que Lucas quase não ouviu. Ela pode me arruinar. A expressão de Lucas escureceu. Ou ela pode simplesmente dizer a verdade. Ryan cambaleou para trás, incapaz de sustentar o olhar do médico. Seu coração batia com um medo que ele já não podia esconder. Ele se afastou, como se o fogo o estivesse perseguindo. E pela primeira vez, desde o acidente, ele entendeu algo de que não podia escapar. A verdade não estava enterrada. Estava viva em algum lugar. E estava a caminho. A tempestade chegou sem aviso. Em um momento, o céu sobre a pequena cidade costeira era de um cinza tranquilo, e no seguinte, se tornou espesso e pesado, como se uma parede de escuridão tivesse varrido do mar aberto. O vento uivou contra os telhados. Galhos se partiram nos becos. A chuva batia nas janelas com tanta força que o vidro tremia em suas molduras. Emma estava de pé perto da janela do sótão, observando as nuvens girarem. O som era muito familiar. Lembrava-a da noite em que perdeu tudo. Seus dedos se apertaram na cortina. Sua respiração tremeu. Ela sussurrou para o bebê em seu ventre, tentando acalmar os dois. É só uma tempestade, disse ela em voz baixa. Estamos seguros, mas suas palavras mal saíram antes que uma dor aguda a atravessasse o abdômen. Forçou-a a se inclinar para a frente, com a mão agarrando a moldura da janela. Ela ofegou. Sentiu outra contração, mais forte desta vez. Não era a pressão suave que ela havia aprendido a reconhecer. Era profunda, urgente e inconfundível. Seus joelhos ficaram fracos. Ela colocou a mão sobre o ventre. Ainda não, ela sussurrou. Por favor, ainda não. Outra contração veio, ainda mais violenta. Ela procurou seu celular com as mãos trêmulas e ligou para Noah. Sua voz quebrou quando ele atendeu. Eu preciso de você. Eu acho que está acontecendo. Ele chegou à porta da cafeteria em minutos. A chuva o encharcou instantaneamente enquanto ele subia as escadas para o quarto dela. Quando chegou lá em cima, encontrou-a inclinada sobre a cama, respirando em ofegos curtos e desesperados. Não, ela murmurou. Não com este tempo. Um trovão sacudiu o prédio. Emma estremeceu. Ela tentou se endireitar, mas uma terceira contração a derrubou de joelhos.
Noah correu para o lado dela. Colocou uma mão tranquilizadora em suas costas. Temos que ir agora, disse ele. Lucas está no hospital fazendo a ronda noturna. Ele pode lidar com isso. Emma tentou falar, mas só conseguiu assentir. Ela se agarrou a Noah enquanto ele a guiava pela escada estreita. A chuva batia nas janelas. A dona da cafeteria correu até eles com toalhas e uma expressão preocupada. Peguem meu carro, ela insistiu, colocando as chaves na mão de Noah. Ele tem melhor tração. Noah agradeceu e ajudou Emma a entrar no banco de trás. Ela se encolheu contra as almofadas, agarrando-se ao encosto de cabeça, enquanto outra contração a atravessava o abdômen. A tempestade se intensificou. Cortinas de água cruzavam o para-brisa, transformando o mundo exterior em faixas violentas. Noah dirigia com as duas mãos tensas no volante. A estrada brilhava sob a tempestade. Cada curva era uma ameaça. Os limpadores de para-brisa lutavam para acompanhar. Um relâmpago iluminou a estrada por um segundo antes que a escuridão a engolisse novamente. Emma ofegou e se dobrou. Dói, ela gritou. Eu sei, disse Noah. Sua voz era firme, embora o medo batesse por baixo dela. Continue respirando. Nós vamos conseguir. Finalmente, as luzes do hospital apareceram através da tempestade. Noah parou na área de emergência bem quando outra rajada de vento sacudiu o carro. Ele correu para fora na chuva e abriu a porta dela. Emma se agarrou a ele, quase caindo ao pisar no pavimento molhado. Um trovão explodiu sobre suas cabeças. Uma enfermeira saiu correndo com uma cadeira de rodas, gritando instruções sobre o ruído da tempestade. Levaram-na rapidamente pelas portas automáticas, deixando um rastro de água nos azulejos. Lucas apareceu no final do corredor assim que ouviu a comoção. Ele já estava com as mangas arregaçadas. Caminhou em direção a Emma com determinação e preocupação. Com que frequência vêm as contrações? Perguntou a Noah. Ela quase não tem tempo para respirar entre elas. Lucas se abaixou ao lado de Emma. Ela levantou a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu estou com medo, ela sussurrou. Eu sei, disse ele suavemente. Mas você não está sozinha. Eu estou aqui. Vamos trazer seu bebê ao mundo com segurança. Levaram-na para uma sala de parto, onde o rugido da tempestade batia nas paredes. As enfermeiras reuniram o equipamento na velocidade da luz. O monitor fetal apitava rapidamente, enquanto o coração do bebê lutava para se manter estável. A força de cada contração fazia Emma se agarrar aos lençóis. Seu rosto estava pálido de dor. Lucas permaneceu ao lado dela. Emma, você precisa se concentrar na respiração. Você consegue. Seu bebê está lutando com você. Suas respirações eram curtas e rasgadas. A tempestade lá fora se intensificou. O vento sacudiu o telhado. As luzes piscaram uma vez. Depois se estabilizaram. Emma apertou a mão de Noah, suas unhas cravando em sua pele. Eu não consigo, ela ofegou. Eu não consigo fazer isso. Sim, você consegue, disse Noah. Sua voz quebrou, mas permaneceu firme. Você sobreviveu ao rio. Você sobreviveu a ele. Você sobreviveu a tudo. Você pode fazer isso também. Outra contração a rasgou. Ela gritou contra a tempestade. O ar no quarto tremeu com o som. Lucas verificou sua dilatação. É a hora, disse ele. Emma, eu preciso que você empurre. Agora. Seu corpo se inclinou para frente com o esforço. A dor irrompeu por todo o seu ser. O suor e as lágrimas nublaram sua visão. Ela empurrou novamente e novamente e novamente. Cada empurrão parecia à beira do rompimento. A tempestade rugia mais alto, como se o mundo exterior estivesse empurrando com ela ou lutando contra ela. Então ela ouviu. Um choro pequeno, frágil, milagroso.
Emma caiu contra os travesseiros, enquanto o som enchia o quarto. Lucas ergueu um bebê minúsculo no ar. As enfermeiras a envolveram rapidamente em um cobertor aquecido. Seus choros ficaram mais altos, mais firmes, vivos. Lucas levou a recém-nascida em direção a Emma. Ela está aqui, disse ele suavemente. Sua filha está aqui. Emma estendeu as mãos trêmulas. No momento em que sentiu o calor de seu bebê contra o peito, algo dentro dela se abriu. Não uma ferida, não um medo. Um amor feroz e avassalador. Um amor que ela nunca soube que era capaz de sentir. A tempestade ainda batia nas janelas, mas já não parecia uma ameaça. Era o pano de fundo de algo extraordinário. Um lembrete de que a vida podia nascer mesmo nos momentos mais difíceis. Um lembrete de que ela havia sobrevivido para conhecer sua filha. Noah enxugou os olhos. Ela é linda. Emma olhou para o rosto minúsculo aninhado em sua pele. Grace, ela sussurrou. O nome dela é Grace. O bebê soltou um leve gemido e depois se aninhou contra o batimento cardíaco de sua mãe. Emma sentiu uma calma descer sobre ela. Uma calma que ela não sentia desde muito antes da ponte. Ela acariciou os cachos suaves na cabeça de Grace e compreendeu que sua sobrevivência nunca havia sido um acidente. Ela havia vivido para este momento, para esta criança, para este amor. E enquanto a tempestade rugia lá fora, Emma segurou sua filha e entendeu algo com absoluta clareza. Grace não era apenas seu bebê. Grace era sua segunda chance. 2 meses se passaram desde a noite tempestuosa que trouxe Grace ao mundo. Durante esse tempo, a pequena cidade costeira envolveu Emma como um casulo silencioso. Os dias eram lentos e suaves. As noites ainda eram difíceis, mas já não insuportáveis. O aroma do café da cafeteria no andar de baixo subia pela janela do sótão todas as manhãs. A respiração suave de Grace à noite acalmava as bordas afiadas das lembranças de Emma. Ela havia sobrevivido ao rio. Ela havia sobrevivido ao parto no meio de uma tempestade. Ela havia sobrevivido ao abandono e agora estava pronta para retomar sua vida. Emma se sentia mais forte a cada semana que passava. Seu corpo se curou. Sua mente se estabilizou. Ela conseguia caminhar pela beira do mar sem estremecer com ruídos repentinos. Conseguia segurar Grace contra o peito sem temer que o passado a alcançasse. Mas, sob a calma, crescia uma resolução silenciosa, como uma chama. Ela não estava mais se escondendo. Noah a visitava quase todos os dias. Traía mantimentos. Carregava Grace nos braços, andando em círculos pelo quarto, até que ela adormecesse. E quando Emma confessou uma manhã que estava pronta para enfrentar o que lhe haviam feito, ele não hesitou. Então vamos enfrentar, disse Noah, e ele não poderá fugir do que fez. Lucas passou naquela mesma tarde, como se pudesse sentir a mudança no ar. Examinou Grace, verificou a pressão de Emma e ouviu enquanto ela lhe dizia que estava pronta. Ele assentiu uma vez. Então é hora de trazer alguém que possa nos ajudar a dizer a verdade de uma forma que a lei não possa ignorar. Stephanie Cho chegou 3 dias depois. Era perspicaz, direta e segura. Uma mulher conhecida por desmantelar mentiras com precisão cirúrgica. Ela apertou a mão de Emma com gentileza e depois se sentou na pequena mesa do sótão, desdobrando seu caderno e uma pilha de blogs legais. Primeiro, disse Stephanie, quero que saiba que o que aconteceu com você não é algo que o tribunal tomará de ânimo leve. Isso não é apenas abandono. É colocar em perigo, engano e um padrão de conduta que podemos demonstrar. A palavra demonstrar ficou suspensa no ar com um peso reconfortante. Evidência, fatos, verdade.
Stephanie abriu uma pasta. Vamos começar com o que temos. Noah colocou documentos sobre a mesa. Uma linha do tempo baseada na memória de Emma, o relatório do clima, dados de GPS do seu carro durante a tempestade e as declarações do hospital costeiro, que confirmavam que Emma havia sido admitida como uma vítima desconhecida de afogamento. Lucas acrescentou os registros médicos. Mostravam hipotermia, trauma e sofrimento fetal. Documentavam suas feridas e sua recuperação. Ele incluiu também suas próprias notas médicas da noite em que ela chegou. Finalmente, Stephanie segurou sua ferramenta mais poderosa. Um pequeno arquivo de áudio que Noah havia ajudado a recuperar de uma antiga mensagem reenviada por Chloe. A voz de Ryan era clara. Se ela estiver viva, tudo muda. Emma inalou profundamente. Ela se lembrava daquela voz. Lembrava-se do frio nela. Ouvi-la agora fazia o ar no quarto parecer mais rarefeito. Isso, disse Stephanie tocando o arquivo, é intenção. Será muito difícil para ele mentir depois disso. Emma permaneceu em silêncio, com a mão repousando sobre o pé pequeno e coberto de meias de Grace. Eu não quero vingança, disse ela suavemente. Eu quero que a verdade seja dita. Mesmo que ele nunca se desculpe, eu quero poder olhar para ele sem medo. Stephanie assentiu. Então nós lhe daremos esse momento. Eles planejaram tudo durante a semana seguinte. Transporte, documentos, cópias de segurança de cada arquivo. 2 envelopes selados que só Emma abriria no momento indicado. Stephanie insistiu que Emma deveria se manter calma e focada durante o confronto. Ela disse que sua força viria da clareza, não da raiva. Na manhã em que partiram para Manhattan, o ar tinha cheiro de sal marinho e luz da manhã. Emma colocou Grace em um canguru e beijou sua testa. Noah levou as malas para o carro. Lucas prometeu que assim que voltassem, verificaria novamente mãe e filha. Emma olhou uma última vez para a cidade que a havia protegido. Depois, entrou no carro. A viagem para Manhattan pareceu longa, mas Emma já não tremia como antes. Ela observou pela janela o perfil da cidade surgindo ao longe, mais afiado e frio do que ela se lembrava. Grace dormia contra seu peito com respirações suaves. Emma colocou a mão em suas pequenas costas. Eu sobrevivi por você, ela pensou. Agora eu posso enfrentar qualquer coisa. Quando chegaram ao escritório de advocacia onde Ryan trabalhava, Stephanie caminhou à frente com passos firmes. Guiou-os até o elevador. Subiram 20 andares e entraram em uma sala de conferências de vidro com vista para a cidade. A sala era luminosa e clínica, o tipo de lugar onde as decisões são tomadas com lógica fria. Emma sentou-se em uma extremidade da mesa. Noah se colocou atrás dela. Stephanie ajeitou os documentos com precisão. Através das paredes de vidro, pessoas cruzavam os corredores sem saber que a história estava prestes a mudar. A porta se abriu. Ryan entrou. Seus passos diminuíram ao vê-la. Sua respiração parou. Seu rosto perdeu toda a cor. Sua mão caiu inerte ao lado do corpo. Por um momento ele não se moveu. Apenas a encarou, como se o mundo tivesse se partido em 2 sob seus pés. Emma permaneceu quieta. Grace se moveu suavemente contra ela. Emma colocou uma mão protetora sobre o bebê. Ryan avançou cambaleando. Emma, como? Como você está aqui? Ela sustentou seu olhar, firme e tranquila. Eu sobrevivi. As palavras quebraram algo nele. Suas pernas fraquejaram. Ele olhou para Grace em seguida. Sua voz falhou. O bebê. Eu pensei. Eles disseram que você tinha morrido? Emma inalou lentamente. Sua voz não tremeu. Eu não sou mais a senhora Bennet. A frase caiu como um golpe. Ryan se inclinou para trás. Sua expressão se deformou entre
incredulidade e medo. Stephanie falou então. Estamos aqui para clareza, nada mais, nada menos. Ryan piscou rapidamente. Isso não é possível. Eu disse à polícia, eu disse a todos. Eu pensei que ela havia saído do carro. Emma respondeu com calma. Você me deixou naquele carro. Você a salvou. Você se afastou. Os olhos de Ryan se encheram de pânico. Eu não quis. Eu estava assustado. Eu pensei que o carro ia cair. Pensei que poderia voltar. Você nunca olhou para trás? Disse Emma. O silêncio inundou as salas. Stephanie deslizou o arquivo de áudio pela mesa. E você disse isso? Ryan ouviu. Seu rosto se contorceu de horror. Eu não sabia que alguém ouviu isso. Eu estava irritado. Você estava se preparando para a possibilidade de ela sobreviver, disse Stephanie, porque você sabia o que isso significava. A respiração de Ryan se tornou superficial. As paredes de vidro pareciam se fechar sobre ele. O suor apareceu em sua testa. Suas mãos tremeram. Emma o observou sem ódio, sem raiva, apenas com a verdade. Você fez sua escolha, ela disse. Agora eu faço a minha. A voz de Ryan quebrou. Emma, por favor, eu não queria isso. Eu nunca quis nada disso. Mas a atuação que o sustentou por meses já não funcionava. A máscara havia caído. A sala o via com clareza. Ele engoliu em seco com dificuldade. E pela primeira vez desde a noite da tempestade, ele compreendeu algo de que não podia escapar. Suas mentiras tinham um batimento cardíaco. Suas decisões haviam sobrevivido. E a verdade que ele abandonou na ponte havia retornado, viva e inegável. O Tribunal Federal de Manhattan ficou lotado muito antes que o sol da manhã alcançasse a fachada de vidro. Os repórteres lotavam os degraus com as câmeras levantadas. Os microfones apontavam para a entrada como uma floresta de hastes metálicas, esperando o primeiro sinal de movimento. Os curiosos enchiam as calçadas, sussurrando entre si enquanto seguravam xícaras de café e esticavam o pescoço para ver. O caso já havia capturado a cidade. Um marido, uma esposa grávida desaparecida, um resgate no rio que ninguém conhecia, uma terceira figura em um carro. Os rumores se misturaram com os fatos até que a história inteira parecia tirada de um documentário criminal. Todos queriam saber a verdade. Dentro, a sala do tribunal vibrava com tensão. Os bancos de madeira estavam cheios de jornalistas, observadores legais e nova-iorquinos que haviam seguido cada novidade. Até mesmo os agentes de segurança se moviam com alerta intensificado, percebendo o peso do dia. As portas se abriram suavemente. Emma entrou. Caminhou devagar, carregando Grace, envolta em um cobertor de tricô contra seu peito. Noah caminhava ao seu lado com confiança protetora. Lucas o seguiu com calma concentrada, e Stephanie Cho liderou o pequeno grupo com passos medidos. As conversas cessaram. As cabeças se viraram. A visão de Emma, viva e firme, congelou a sala inteira. Os sussurros se espalharam como uma onda. Ela sobreviveu. É ela e o bebê. O bebê viveu. O que o marido fez? Emma não olhou para o público. Concentrou-se em sua respiração e no calor de Grace dormindo contra ela. Sentiu o peso da sala se instalar ao seu redor, mas permaneceu ereta. Ela havia vindo para dizer a verdade sem medo. Então, as portas do lado oposto se abriram. Ryan entrou. Seu terno estava perfeitamente passado, mas seu rosto o traía. Estava pálido, fisicamente menor, como se as mentiras tivessem comido pedaços dele por dentro. Ele examinou a sala com nervosismo. Quando seus olhos encontraram os de Emma, ele parou. O choque se espalhou por suas feições. Seus joelhos falharam. Ele agarrou a mesa para não cair. Vê-la viva em uma sala de tribunal, e não como um fantasma de sua imaginação, quebrou qualquer estrutura interna que lhe restava.
Grace se moveu ligeiramente. Emma levantou uma mão para tranquilizá-la. O juiz entrou. Todos se levantaram. Uma vez sentados novamente, as declarações começaram. Stephanie se levantou com confiança. Meritíssimo. Hoje apresentamos a verdade completa do que ocorreu na noite da tempestade. Apresentamos provas de abandono, engano intencional e conduta que colocou em risco a vida de uma mulher grávida e sua filha ainda não nascida. Ryan estremeceu a cada palavra. A primeira evidência foi a linha do tempo, registros de torres de telefonia, relatórios do clima, sinais de GPS do telefone de Noah, que demonstravam que Emma não poderia ter se afastado por conta própria. Depois, examinaram as fotos, as silhuetas borradas, mas inegáveis dentro do Mercedes. 3 figuras, não 2. Um detetive declarou que o testemunho de uma mulher que havia ouvido outra gritar, dizendo que estava grávida, foi inicialmente descartado porque Ryan insistiu que havia apenas 2 passageiros. Uma enfermeira do hospital costeiro explicou como Emma chegou com sinais de quase afogamento e trauma físico coerente com estar presa em um veículo que afundava. Em seguida, Lucas testemunhou. Ele descreveu seus ferimentos, o pulso inicial, a hipotermia e o sofrimento fetal. Explicou como ela acordou em pânico e sussurrou que seu marido a havia deixado. A sala inteira se inclinou para frente a cada palavra. Ryan tentou objetar, mas o juiz o interrompeu. O senhor terá sua vez. Quando chegou a sua vez, foi breve e trêmulo. Eu não sabia que ela estava no carro, insistiu Ryan. A tempestade estava forte. Eu pensei que ela tinha saído antes do impacto. Eu entrei em pânico. Qualquer um teria feito. Mas então veio a gravação. Se ela estiver viva, tudo muda. Sua voz preencheu a sala. Fria, assustada, calculista. Ryan cobriu o rosto com as 2 mãos. Isso está fora de contexto, ele murmurou. Mas o dano já estava feito. A sala reagiu com surpresa e repulsa. Até mesmo os repórteres abaixaram as câmeras por um instante, como se a verdade precisasse de silêncio para se assentar. Stephanie avançou novamente. Meritíssimo, isto não é medo da perda, isto é medo de ser descoberto. Emma permaneceu imóvel, sua expressão tranquila e firme. Ela acariciava as costas de Grace enquanto o bebê dormia. Esse pequeno movimento parecia ancorá-la ao momento. Quando o juiz finalmente falou, a sala ficou tão silenciosa que se podia ouvir o zumbido das luzes. Senhor Bennett, disse o juiz, este tribunal determina que seu comportamento na noite do acidente e sua conduta nas semanas posteriores demonstram uma grave falha em responsabilidade e veracidade. Ryan olhou para a frente com olhos vazios. O senhor abandonou sua esposa em uma emergência que ameaçava sua vida e depois enganou as autoridades. Negou tê-la visto lutar. Reteve informações que poderiam ter levado ao seu resgate. A respiração de Ryan vacilou. Seus dedos se cravaram na mesa. Portanto, continuou o juiz, eu concedo a Emma Bennett a custódia legal e física total da criança, Grace Bennett. Um pequeno suspiro de alívio surgiu do fundo da sala. Emma fechou os olhos por um momento, sobrecarregada pelo peso da decisão. O juiz continuou. O Sr. Bennett não terá direitos de visita até completar uma avaliação psicológica e demonstrar melhorias no controle de impulsos e na estabilidade emocional. Os ombros de Ryan caíram. Além disso, este tribunal ordena uma investigação independente sobre suas declarações às autoridades e suas ações durante o acidente. Qualquer achado de negligência ou engano intencional será considerado para uma possível acusação adicional. Ryan abriu a boca como se quisesse falar, mas nenhum som saiu. Sua mão tremia sobre a mesa. Um jornalista sussurrou. A carreira dele acabou.
Outro murmurou. Ele se destruiu. O juiz concluiu. Este tribunal defende a verdade, e hoje a verdade foi dita. O martelo caiu uma vez. Firme. Final. Emma abraçou Grace com mais força. Noah colocou uma mão firme em seu ombro. Lucas exalou em silêncio, com alívio suavizando sua postura. Stephanie fechou sua pasta com um leve gesto de satisfação. Do outro lado da sala, Ryan desabou em sua cadeira. Seu rosto se desfez. Seu corpo tremeu. Sua respiração vinha em ofegos quebrados, não porque descobriram suas mentiras, mas porque as consequências já não podiam ser evitadas. Ele havia temido a sobrevivência de Emma. Agora, ele entendia por quê. Ela não havia voltado por vingança. Ela havia voltado pela verdade. E a verdade o destruiu. Quando Emma saiu do tribunal e sentiu o ar frio de Manhattan roçar suas bochechas, ela não se sentiu vitoriosa. Não se sentiu triunfante nem poderosa. Ela se sentiu firme, como alguém que havia caminhado pelo lugar mais escuro imaginável e finalmente havia dado um passo em direção a uma luz mais suave. Noah abriu a porta traseira do carro para ela. Emma colocou Grace com delicadeza no assento, ajustando o cobertor ao redor de suas mãozinhas. O ruído da cidade se desvaneceu assim que a porta se fechou. Ela sentou-se ao lado de sua filha durante o longo caminho de volta para a cidade costeira. O perfil da cidade desapareceu atrás delas, engolido pela distância e pelas lembranças. Emma o observou partir sem tristeza. Manhattan havia tirado tudo dela. Também havia lhe dado a oportunidade de se recuperar. Quando chegaram à cidade, o céu estava pintado em suaves tons de lavanda. O oceano respirava com calma. O vento carregava o aroma de sal e pinho. Emma saiu do carro e inalou o ar familiar que a havia salvado. Noah subiu suas malas, enquanto ela ajeitava Grace em seu berço. O quarto do sótão parecia mais quente do que ela se lembrava. O sol da tarde entrava pela janela, iluminando os suaves fios de cabelo de Grace. Emma se inclinou sobre o berço e acariciou a bochecha do bebê. Grace abriu os olhos lentamente, piscando em direção à luz. Você está segura? Sussurrou Emma. Nós duas estamos. Nos dias que se seguiram, a vida se estabeleceu em um ritmo suave. Toda manhã, Emma descia as escadas estreitas para a cafeteria, segurando Grace contra o peito. A dona preparava-lhe uma xícara de chá quente antes que ela pedisse. Os moradores a cumprimentavam de suas mesas ou sorriam ao ver o bebê. O som de xícaras tilintando e risadas suaves preenchia o espaço com uma paz que Emma nunca havia conhecido em Manhattan. Grace crescia mais forte. Suas mãozinhas agarravam os dedos de Emma com surpreendente determinação. Seus olhos seguiam o piscar da luz do sol na parede. Às vezes, ela sorria enquanto dormia, uma curva minúscula que fazia o coração de Emma doer com uma ternura nova. À tarde, Emma caminhava pela beira do mar. Ela ficava de pé, onde a maré tocava a ponta de seus sapatos. Observava o horizonte se estender à sua frente, infinito e sereno. As ondas já não lhe lembravam o rio. Lembravam-lhe a sobrevivência, a respiração, o recomeço. Lucas a visitava com frequência. Às vezes chegava com suprimentos médicos, às vezes com mantimentos, às vezes com nada mais do que sua presença tranquila. Verificava o coração de Grace, anotava seu progresso e se certificava de que Emma estivesse recuperando as forças. Mas nunca a pressionava. Nunca fazia perguntas que ela não pudesse responder. Tratava seu futuro com o mesmo cuidado com que havia salvado sua vida. Uma tarde, depois de verificar os pulmões de Grace e ouvir suas respirações suaves, ele ficou perto da janela com Emma.
O céu estava de um azul profundo. Uma lua prateada fina pairava sobre a água. Você parece diferente, disse Lucas suavemente, mais em paz. Emma cruzou os braços suavemente sobre si mesma. Eu acho que finalmente estou soltando. Lucas olhou para ela. Você mereceu. Ela sorriu com suavidade. A paz costumava parecer algo que os outros tinham, algo impossível para mim. Não mais, disse ele. Emma não respondeu imediatamente. Ela observou o reflexo da lua nas ondas, antes de falar novamente. Eu sobrevivi porque alguém escolheu ficar. Eu não vou esquecer. Os olhos de Lucas se suavizaram, mas ele não falou. Não era necessário. Alguns dias depois, uma carta chegou à caixa de correio no andar de baixo. A letra era familiar de uma forma que fez o estômago de Emma se apertar. Ela a levou para cima devagar, sentou-se na cama e olhou para o envelope sem abri-lo. Ela não precisava. Dentro haveria desculpas escritas a partir do medo, da culpa ou da solidão. Palavras que ele nunca teve a coragem de dizer quando ela suplicava por ajuda naquele carro que afundava. Promessas que ele não teria cumprido. Lamentos tarde demais para importar. Emma colocou o envelope em uma gaveta e o fechou suavemente. Ela não odiava Ryan. O ódio a teria amarrado a ele para sempre. O que ela sentia agora era algo mais silencioso, mais definitivo. O tipo de encerramento que não vem do castigo, mas de compreender que ela não lhe devia nem um único fragmento de seu coração. Noah a visitou naquela tarde. Encontrou-a perto da janela, com Grace dormindo em seus braços. Ele beijou sua testa e olhou para sua sobrinha com orgulho. Ela está mais forte a cada dia, ele disse. Eu também, respondeu Emma. Ele sorriu. Você merece esta vida. Emma olhou para Grace, sentindo o calor do pequeno corpo de sua filha. Eu acho que esta é a vida que eu estava destinada a encontrar, não a que eu perdi. Naquela noite, depois que Noah se foi, Emma envolveu Grace em um cobertor macio e a levou para a beira do mar. As ondas brilhavam levemente sob a luz da lua. O vento sussurrava em seu cabelo. Ela ficou ali por um longo tempo, com os pés afundando suavemente na areia fria. Grace se moveu e soltou um pequeno suspiro. Emma a levantou um pouco e beijou o topo de sua cabeça. Eu não tenho mais medo, ela sussurrou. Nem do passado, nem dele, nem de nada. Uma calma se instalou em seu peito. Não a calma forçada pelo medo, mas a quietude formada pela cura. A tempestade que uma vez definiu sua história havia sido substituída pelo som das ondas na beira do mar. Ela retornou para a cafeteria, guiada pela luz suave que brilhava como um farol. Cada passo parecia firme, cada respiração parecia completa. Quando chegou ao seu quarto no sótão e colocou Grace em seu berço, parou por um instante, deixando que a paz se instalasse profundamente dentro dela. Acariciou a bochecha do bebê, sentindo o pulso suave da vida sob seus dedos. Tudo o que ela havia suportado, tudo o que ela havia sobrevivido, a havia levado até ali. Não a vingança, não a raiva, a uma vida reconstruída a partir da verdade, da força e do amor. Emma apagou o abajur. O quarto ficou tênue, exceto pela luz da lua entrando pela janela. Ela se deitou ao lado de sua filha e fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, o sono veio sem esforço, e com ele veio o silêncio depois da tempestade. Se você gostou desta história de reviravolta e justiça, não se esqueça, deixe o seu gostei no vídeo para nos apoiar, inscreva-se no canal para não perder a continuação da jornada de Emma e comente abaixo. Você acha que Ryan recebeu o que merecia ou a punição legal foi apenas o começo do seu inferno pessoal? Sua opinião e sua força são a maior lição que esta história pode dar.